A minha família costumava viver na extremidade distante de uma cidade na costa oeste. Eu nasci na cidade, mas não moro lá mais. A cidade é conhecida por ter muitos problemas, como altas taxas de criminalidade e áreas deterioradas. Antes, ingenuamente, eu pensava que se lidasse com um dos poucos senhorios nas periferias, estaria tudo bem. No entanto, as coisas não eram tão simples como eu havia imaginado. O problema começou cerca de um mês antes do grande desfecho. Meu padrasto estava fora da cidade para lidar com um problema familiar, então, era só minha mãe, minhas duas irmãs pequenas e eu em casa. Nosso senhorio, que eu pensava ser normal, começou a aparecer na propriedade muito mais frequentemente do que o habitual. A princípio, parecia que ele estava apenas dando uma olhada nas coisas, mas então ele começou a aparecer quase todos os dias, às vezes tarde da noite, o que nos deixava todos desconfortáveis. Nada assustador aconteceu no início, mas ele continuou falando muito sobre os arbustos que cresciam no lado do quintal. Ele falava sobre que tipo eles eram, quando floresceriam e como as flores pareciam. Isso continuou por cerca de uma semana antes de ele finalmente nos dizer que queria vender o terreno em que estávamos morando. Ele disse que precisávamos começar a fazer as malas e procurar um novo lugar para morar. Então, uma noite, tudo ficou muito estranho quando ele apareceu muito antes de termos que sair. Ele começou a nos gritar, dizendo que todos os carros tinham que ser movidos do lado da propriedade até uma certa data. Depois, ele vagueou até um terreno vazio ao lado da casa, tirou a camisa e começou a girar em círculos. Minha família estava realmente assustada. Pensamos que tínhamos terminado de lidar com o senhorio por aquele dia, então começamos a relaxar. Mas então, do nada, o senhorio voltou dirigindo pela entrada com alguns caminhões de reboque. Como minha mãe não tinha carteira de motorista, ela não podia mover os carros como o senhorio exigia. Acabamos chamando o xerife em busca de ajuda, enquanto tentávamos desesperadamente entrar em contato com meu pai pelo telefone, esperando que ele voltasse para casa logo. O xerife chegou e viu o senhorio gritando com os motoristas de reboque, exigindo que levassem tudo embora e cobrassem do meu pai. Explicamos ao xerife que nos deram vários dias para mover os veículos, mas o senhorio apareceu com a equipe de reboque na mesma noite. O xerife conversou com o senhorio, tentando acalmá-lo. Eventualmente, o senhorio parou de gritar conosco, pelo menos por um momento, mas estávamos preocupados que ele pudesse voltar no dia seguinte para causar mais problemas. Enquanto começávamos a limpar a casa, o xerife parou minha mãe. Seu rosto estava sério quando disse: "Acho que ele pode tentar voltar e entrar na casa. Se ele fizer isso, apenas nos ligue. Não posso dizer para você machucá-lo, mas se ele forçar a entrada e você estiver com medo pela sua família, faça o que for necessário." Saímos antes que o senhorio voltasse, o que foi um alívio. Acabamos ficando com meu tio por um tempo até que tudo estivesse pronto na nova casa. Foi um pouco estressante não ter nosso próprio lugar por um tempo, mas conseguimos fazer funcionar. No entanto, sempre que volto à minha antiga cidade, não consigo me livrar da preocupação de encontrar nosso ex-senhorio. Não tenho exatamente certeza do que aconteceu na época, mas de alguma forma perdemos nossa casa, mesmo mais tarde comprando aquela mesma casa novamente, mas por alguns dias tivemos que encontrar um novo lugar para viver. Moramos em um lugar agradável fora de Lockhart, Texas. Após alguma busca, meus pais encontraram um parque de trailers. O trailer tinha 2 quartos. Era pequeno para nossa família de 5 pessoas, mas não tínhamos outras opções. O homem que possuía o parque de trailers não era uma boa pessoa, mas ele não é o personagem principal desta história. Vivemos naquele trailer por alguns meses antes de termos que sair novamente. Não muito longe de onde morávamos no parque de trailers, havia um cul-de-sac de terra. No meio dessas casas, havia um lugar chamado The Why Not Party House. Era como um bar ou um clube, eu acho.
Desde criança, nunca entrei lá. Havia algumas casas e trailers espalhados, e um deles era um trailer antigo disponível para alugar. O homem que o alugava, o Sr. Doll, era um homem velho. Algumas coisas sobre esse trailer: tinha degraus de pedra antigos levando à porta da frente, e a tinta descascava das paredes. Parecia que estava lá há muito tempo, com uma caixa de correio enferrujada na frente e uma varanda com alguns degraus antigos. Em um dos quartos, havia uma cama beliche e também uma espécie de mesa de air hockey funcionando. O quarto principal tinha uma cama grande, como uma queen size, e é estranho, mas havia carpete na cozinha. A porta dos fundos estava pregada e não podia ser aberta. E se isso não bastasse, havia ratos por toda parte. Meus pais concordaram em alugar o trailer apenas conversando sobre isso, sem nenhum papel formal. Antes de nos mudarmos, o Sr. Doll decidiu fazer um novo deck para nós, em vez dos degraus antigos. Ele até fez uma pequena mesa de piquenique para usarmos do lado de fora. Foi surpreendente para mim, criança, que alguém que eu não conhecia pudesse ser tão gentil e dedicar tempo para melhorar nossa casa. Uma pessoa má não faria esse tipo de coisa, não é mesmo? As primeiras semanas de aluguel com ele passaram sem problemas. O quarto principal não tinha lâmpadas, então minha família e eu dormíamos todos na sala de estar. Mas algo sobre o quarto com a beliche me parecia assustador. Não tenho certeza de como meus irmãos se sentiam, mas eles nunca dormiam lá também. Às vezes, atrasávamos o aluguel e tínhamos que pagar taxas extras, mas fora isso, o Sr. Doll entendia tudo, mesmo que ficasse um pouco irritado às vezes. O dinheiro da minha mãe chegava no primeiro dia de todo mês, que também era quando as contas venciam. Então, ela, meu pai e meu irmão mais velho iam até a cidade para pagar as contas e pegar uma ordem de pagamento para o aluguel. Eu ficava em casa com meu irmão mais velho. Era uma época em que não tínhamos internet ou TV a cabo, apenas filmes em VHS. Então, no corredor, meu irmão mais velho descobriu que o trailer havia sido virado. Mas algo que quero contar a vocês: e não tínhamos chaves para este trailer, e a única pessoa com um conjunto de chaves era o Sr. Doll. Então, não podíamos trancar ou destrancar o trailer. Enquanto eu estava jogando meu jogo bem perto da porta trancada, vi a maçaneta girar. Não houve batidas, apenas a maçaneta se moveu, e Nosso Senhorio tentou abrir a porta 2 vezes, mas não conseguiu. Provavelmente, ele pensou que ninguém estava em casa porque o carro tinha ido embora, mas a porta estava trancada, então pensei que estava tudo bem continuar jogando meu jogo. Isso é o que uma criança de 11 anos pensa. Tudo ficou silencioso por um tempo, e então meu irmão e eu ouvimos um barulho do lado de fora de nossa casa. Pensei que fosse um cachorro latindo, mas quanto mais ouvíamos, percebíamos que não era um animal. Em vez disso, parecia pessoas gritando. Meu irmão foi verificar o barulho na porta da frente, e porque eu estava com medo, o segui logo atrás dele. Meus pais estavam do lado de fora no quintal. Minha mãe estava gritando com o senhorio, que estava sentado em um grande veículo agrícola. Minha mãe parecia realmente brava, e sua voz soava muito zangada. Meu pai também estava gritando com ele, mas não consigo lembrar exatamente o que disseram. Mais tarde, descobrimos que, quando meus pais voltaram para nosso trailer com a ordem de pagamento para o aluguel, viram o Sr. Doll sentado no veículo agrícola tentando bloquear a porta principal de nossa casa. Minha mãe entrou em modo de proteção total porque sabia que seus 2 filhos estavam presos lá dentro. Ela o confrontou imediatamente. O Sr. Doll se afastou da porta e rapidamente girou o veículo, vindo perigosamente perto de minha mãe, quase atingindo com ele. Eles não sabiam o que fazer, então chamaram a polícia. Quando a polícia chegou e meus pais contaram o que aconteceu, não ajudou, porque não tínhamos nenhum acordo legal para alugar o trailer. O policial apenas deu de ombros e disse que não havia nada que pudessem fazer, já que ninguém se machucou. Empacotamos o máximo que pudemos em nosso carro e guardamos os pertences que levamos com a gente na casa dos meus avós. Então, alugamos um quarto de motel para a noite.
Cerca de uma semana depois, decidimos voltar para o resto de nossas coisas. Estávamos preocupados em encontrar o Sr. Doll, então escolhemos ir ao trailer à noite. Quando chegamos, estava escuro dentro e a luz do alpendre estava apagada. Meu pai e meu irmão mais velho entraram no trailer, minha mãe e eu estávamos esperando no carro. Em menos de 5 minutos, meu pai e meu irmão mais velho saíram do trailer mais rápido do que eu já tinha visto antes. Eles pareciam realmente assustados. Eles pularam no carro, e saímos voando como em um filme de ação. Minha mãe estava aterrorizada e continuava perguntando o que havia acontecido, mas eles estavam muito abalados para explicar imediatamente. Quando eles se acalmaram um pouco, explicaram que entraram primeiro no quarto principal, que ficava à direita assim que você entrava. Eles estavam planejando pegar uma caixa de papéis que tivemos que deixar para trás, mas então viram algo na cama. Não era apenas alguém dormindo, era o Sr. Doll, e ao lado dele havia um grande facão. Não conseguimos recuperar o resto de nossos móveis. Minha mãe e eu conversamos sobre isso às vezes, mas estamos felizes que isso tenha ficado no passado. Não posso deixar de me perguntar se todos aqueles móveis abandonados pertenciam a outra família infeliz que teve que deixar tudo para trás ou teve tudo tirado deles. Por quase 2 anos, tenho vivido longe de casa por causa do meu trabalho. Não sou exatamente a pessoa mais sociável, então, além do gerente da minha academia e de alguns gatos de rua aos quais me apeguei, não fiz realmente amigos aqui. Minha rotina diária geralmente envolve ir para o trabalho, ir à academia e depois voltar para meu apartamento vazio. Normalmente, estou bem sozinho, mas ultimamente tenho me sentido um pouco solitário. Nesta época do ano, em casa, geralmente estão acontecendo reuniões familiares e festividades, e estar tão longe de tudo isso me faz desejar ter alguém com quem compartilhar momentos. Ontem à tarde, enquanto estava terminando o trabalho, comecei a pensar em voltar para o meu apartamento solitário. Pensei que talvez seria bom ter um companheiro de quarto. Para ser honesto, venho pensando nisso há algumas semanas. Então, peguei meu telefone, encontrei alguns anúncios e salvei alguns números. Quando cheguei em casa, decidi ligar para um dos números que salvei. Era para um lugar chamado Aluguel Mindy. Mindy era o nome do proprietário. Ele tinha um quarto disponível em seu apartamento de 2 quartos. Ele parecia ser uma pessoa legal quando falamos ao telefone, então concordamos em nos encontrar perto do supermercado em alguns minutos. Cheguei ao supermercado 5 minutos depois. Depois de esperar cerca de 15 minutos, ainda não havia sinal de Mindy. Sentindo-me um pouco irritado, decidi ligar para ele novamente para avisar que eu já estava lá. Ele pediu desculpas e me tranquilizou que estava a caminho. Então, finalmente ele chegou e, quando se aproximou, seu rosto se iluminou com o que parecia ser uma alegria genuína. Era como se ele estivesse cumprimentando um amigo há muito perdido, mesmo que tivéssemos apenas conversado por telefone. Ele começou a conversar casualmente e depois me fez um monte de perguntas típicas de um proprietário. Ele deduziu que eu não era daqui e perguntou se eu era um estudante, já que pareço mais jovem do que minha idade. Ele perguntou o que eu faço e de onde sou. Parecia que ele estava sendo um pouco intrometido, mas na época não dei muita atenção a isso. Depois de algumas respostas desconfortáveis, perguntei se poderíamos ver o apartamento. Seu sorriso desapareceu por um momento, substituído por um olhar curioso, mas depois ele voltou a ser excessivamente alegre e disse sim. Eu o segui e, ao dobrarmos a esquina, ele apontou para um velho carro Hot 19. Eu não sabia que ele tinha um carro, e pensei que iríamos a pé para o apartamento, já que era para ser perto do supermercado. Sou alguém que confia nas pessoas facilmente e realmente não gosto de deixar as pessoas infelizes. Mas, mesmo que não estivesse preocupado com a segurança, me sentia inseguro em entrar no carro. Como normalmente não sou bom em dizer não, fui junto.
Enquanto ele dirigia, ele tentava fazer mais conversa fiada, me perguntando sobre meu trabalho, hobbies e como eu gostava da cidade. Eu estava com o telefone na mão e ele se iluminou com algumas notificações, mas, junto com meu desconforto, parecia ter realmente o incomodado. De repente, seu comportamento alegre desapareceu e ele me disse severamente para colocar meu telefone no banco de trás. Não soube como reagir a isso no começo, apenas o encarei incrédulo. Quando ele não pareceu se importar com minha reação, comecei a me perguntar se estava sendo rude. Comecei a guardar meu telefone na bolsa, mas ele insistiu para que eu o colocasse no banco de trás. Ele continuou repetindo esse pedido estranho. Comecei a me sentir desconfortável com sua insistência e decidi manter meu telefone na mão em vez disso. Eu disse que estava bem, mas ele não parecia se importar e continuou a insistir em sua demanda. Ele tirou seu próprio telefone, o desligou e depois me disse para fazer o mesmo com o meu. Basicamente, o ignorei porque não sabia o que mais fazer ou dizer. Estava ficando muito nervoso, então perguntei novamente se estávamos quase chegando. Tentando amenizar minhas preocupações, mencionei a mulher no outro quarto e me perguntei se ela ficaria bem com minha visita. Pode ter parecido uma coisa boba de se dizer, mas eu queria saber se ela estaria lá. Seu rosto ficou curioso novamente, como antes, e ele ficou quieto por um momento antes de me dizer que ela não se importaria. Mas eu estava começando a me sentir realmente assustado por algum motivo. Algo sobre esse homem não parecia certo, e esse sentimento foi logo confirmado quando ele tocou minha mão. Eu estava realmente assustado agora e pensei em pular do carro porque não tinha ideia para onde esse cara estranho estava me levando ou o que ele poderia fazer comigo. Este carro era realmente velho, dos anos 80, então você tinha que travar ou destravar as portas puxando ou empurrando uma pequena coisa, mas eu não sei como é chamada em inglês. Verifiquei minha porta e ela estava destrancada. Felizmente, estávamos nos aproximando de um cruzamento com uma placa de pare, então pensei que essa era a minha melhor chance de simplesmente sair. Ainda estava tentando afastar suas mãos de mim enquanto o carro diminuía a velocidade. Então meu telefone começou a vibrar na minha mão, e olhei para a tela. No começo, fiquei confuso e não conseguia entender o que estava vendo. Mas nada pode descrever o quão assustado me senti quando vi o nome do chamador, Aluguel Mindy. Por um momento, não consegui me mexer quando percebi que esse cara era ainda mais estranho do que eu imaginava. Ele provavelmente sabia que eu o confundi com outra pessoa, mas fingiu ser essa pessoa apenas para me manter em seu carro. O carro tinha diminuído bastante a velocidade quando recuperei o juízo. Rapidamente abri a porta e corri o mais rápido que pude. Estava correndo porque estava com muito medo e chocado, mas então diminuí para andar quando olhei para trás e vi que ele não havia saído do carro. Ele apenas parou ali por um tempo e depois dirigiu lentamente embora. Depois do que aconteceu, eu não ia a lugar nenhum sozinho com ninguém. Acho que é hora de eu aprender a dizer não seriamente e parar de ser tão ingênuo em geral. Eu sou um estudante do último ano da faculdade agora, mas essa história aconteceu quando eu era um calouro. Era o início do segundo semestre. Naquela época, eu morava em um dormitório típico. Ele tinha 5 andares e um porão. O dormitório era antigo, e o porão tinha a reputação de ser muito assustador. Então, durante aquele segundo semestre, algo aconteceu que nunca vou esquecer. Uma noite, eu estava jogando videogame no meu quarto e decidi lavar minhas roupas. A lavanderia ficava bem no final das escadas e era praticamente o único cômodo que as pessoas usavam no porão. O restante do porão eram apenas corredores e salas de armazenamento, e era muito escuro e assustador. Coloquei minhas roupas na máquina de lavar e subi de volta para o meu quarto. Configurei um cronômetro para 40 minutos e continuei jogando o meu videogame. Quando o cronômetro tocou,
Desci as escadas para pegar minhas roupas, mas ao entrar na lavanderia, fiquei chocado ao ver que alguém havia aberto a máquina de lavar e jogado todas as minhas roupas ao redor do cômodo. Meias e camisetas estavam espalhadas por toda parte. Fiquei realmente bravo com isso, então olhei ao redor, mas não vi ninguém lá. Então, ouvi risadas vindo de fora do cômodo. Curioso e um pouco assustado, fui até o corredor. Estava escuro, mas pude ver um homem a cerca de 30 metros de distância. Ele estava lá parado, sorrindo e rindo alto. Ele segurava uma das minhas outras meias e agitava como se fosse um brinquedo. Parecia ter pelo menos 40 anos, com cabelos bagunçados e roupas sujas, e parecia completamente louco. Então, ele começou a caminhar na minha direção, então rapidamente me virei e subi as escadas. Corri para o quarto do meu pai e bati na porta, mas ele não respondeu. Era muito tarde, e acho que ele provavelmente estava dormindo. Então, decidi ligar para a polícia do campus. Voltei para o meu quarto e liguei para eles. Eles disseram que enviariam alguém imediatamente. Logo depois de desligar, ouvi a maçaneta da minha porta mexendo. Me aproximei cautelosamente da porta e olhei pelo olho mágico. Lá estava ele, o homem assustador desconhecido, batendo na minha porta com força. Entrei em pânico e procurei algo no meu quarto para me defender. Então, ouvi pessoas gritando no corredor. Voltei para a porta e vi o homem lutando com 2 estudantes. Me juntei a eles e tentei ajudá-los. O homem resistiu, mas com nosso esforço combinado, conseguimos dominá-lo. Eventualmente, descobrimos que ele era um morador de rua que de alguma forma conseguiu se infiltrar no nosso prédio e encontrar o caminho até o porão. Era realmente assustador pensar em como ele tinha entrado facilmente e causado tantos problemas.